Clicou pra assistir o corte do Coringão, né? Então se liga, olha esse copo e essa garrafa aqui bonitona pra você, hein? Quer um? Cola no site da GoCase e usa o nosso cupom de desconto, os 4 grandes, 5% de desconto. Te vejo por lá. O que eu tava lendo sobre seu glorioso Corinthians essa semana é que tá rolando um papo de que o Ramon Dias já começou assim um papo de que se ele for bem nesses últimos 5 jogos, o Corinthians continuar jogando bem, ele vai continuar. Aham. O que você pensa sobre isso, cara? Cara, cada dia que passa eu acho que ele deve continuar mesmo, assim. Tá, hoje o Carille, né? A gente vai falar sobre o Carille hoje por 2 pontos de vista, né? O ponto de vista do corintiano, que se sente aliviado pelo Ramon Dias estar fazendo um bom trabalho no Corinthians nesse momento. Porque se o Ramon Dias não estivesse fazendo um bom momento nesse trabalho, um bom trabalho nesse momento, a gente estaria aqui agora falando sobre uma possível ida do Carille pro Corinthians. Você acha que seria alternativa? E esse nome ia pingar. Se estivesse lá, balançando, precisa de um técnico. Quem que vem? Quem que não vem? Carille demitido do Santos. O Carille ia pintar na lista do Corinthians. E nesse momento eu acho que a questão do Ramon Dias estar indo bem e tá colocando on hold, né, em espera toda essa questão de se decidir se ele fica pro ano que vem ou não, acho que é bom pra gente não começar a cogitar outros nomes, inclusive do Carille. E eu acho que seriam 2 padrões de jogos completamente diferentes, né? O do Carille e do Ramon. E, cara, eu tenho visto que o Ramon tá fazendo... Como a gente falou aqui semana passada, a dupla, né? O trio, né? O Depay, o Yuri e o Garro. Como estão jogando e como essas infiltrações estão sendo bem feitas. Versus, se entra o Carille, o Yuri Alberto voltando a ser pivô. Nossa, com certeza. 4-2-3-1 clássico. E aí ele não sabe... Ele já disse que não sabe jogar de outro jeito. Isso, e o Yuri... Quem disse isso? O Carille, né? É. E o Yuri também, né? Porque o Yuri também... Ele não gosta de jogar de 9 referência, né? Esse é o jogo dele agora, inclusive... teve a ida do Yuri Alberto no programa do Neto aí, no apito final ontem. Foi super legal. Se emocionou. Ele chorou. Bonito, né? O Neto pediu desculpa pelas críticas que fez a ele e tudo mais. Enfim, acho que o Yuri já tinha falado disso também na semana passada. Ele vai cada vez mais crescendo aí no gosto da torcida corintiana, que agora, ironicamente, vai começar a pedir pra ele ficar. Né? E tem, parece, não ir embora. Parece que ele é um jogador que tá na vitrine, né? Cara, nessa conversa com o cara do Norwich, né? Ele falou, olha, o Yuri é um cara que tá na lista de todo mundo, porque lógico. Atacante, 23 anos, ele é o jogador sub-23 com mais gols no mundo, né? O Yuri Alberto. Ou seja, ele é o artilheiro dos jogadores sub-23 no mundo. Então, assim, como é que isso aí bate na mão do scout ali? Então, assim, esses times de prateleira média, e se bobear até mesmo um grande, vão vir atrás do Yuri. E o Yuri falou no programa do Neto que quer, né? Que quer ir. Ele quer jogar na se você quer ir, Premier. fica difícil segurar. Ele é Agora, a cara do Atlético de Madrid, assim, sabe, cara? Bom. A cara do Atlético de Madrid, e acho que é um clube do tamanho dele, assim, sabe? Um bom reserva pro Julian Álvares. Cara do Everton. Não, acho que ele pode jogar junto com o Julian Álvares, sabe? Aston Villa, Everton, essas você acha? coisas. Everton, Aston Villa. Aquele perfil sanguíneo Ham. do Simeone é capaz de adorar o Yuri Alberto, se matar em campo. E eu acho que verdade. Eu acho que seria um time do tamanho dele, assim. O Atlético de Madrid é enorme, mas assim, ele não é um Real, não é um mas Liverpool. um Tottenham... Também. É que o Tottenham é um cemitério, né, mano? né? Putz, Estevão... Só deu certo com o Modric. Só Modric, mas lá lá. atrás, né? Puta, atrás. é impressionante. Bale. O Richarlison já era um machucado. centroavante promissor lá, puta, enfim. Mas, cara, sobre o Ramon Dias, eu acho inacreditável estarem nessa condicional. Se jogar bem esses 5 jogos e não sei o que, ele fica. Cara, o cara colocou o Corinthians em 2 semifinais. Se livrou com folga do rebaixamento. Depois que se livrou das Copas, saiu das Copas, ele se livrou do rebaixamento assim, como se fosse nada. Assim. Pé nas costas, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo. Propriedade. Precisa lembrar, não? Ganhou do Palmeiras. Cara, eu concordo plenamente com essa visão, assim. Eu acho que cara. está na cara que o Ramon tá fazendo um bom trabalho no Corinthians, cara. Mas ele desagrada alguém lá dentro? Há algum burburinho nesse sentido? Porque me parece absolutamente inacreditável cogitar a saída dele depois desse trabalho que ele tá fazendo. Eu acho que fica uma impressão de que tem alguém melhor aí que pode assumir, sabe? Fica meio uma impressão assim. Tem, né? Mas tem. Quem? O Luiz Castro é melhor. Tá, ok. Caindo nesses lugares... Tem o Tite, né, gente? Tem E outra, porque assim, Verdade. o Tite tava muito achando que Então ele pra iria pro Grêmio. estarem cogitando isso é porque é isso. Tem o Tite no mercado, tem o Luiz Castro. Porque assim, o Tite eu imaginei que fosse pro Grêmio, mas o Grêmio parece que tá caminhando a passos largos pra trazer o Crespo, né? Eles estão negociando forte. O Grêmio.
Puta que Estão negociando muito forte. Só que ele tem a Cantei cara essa do bola. Grêmio, viu? Cantei essa bola no Twitter. E é uma tristeza, porque eu, como Santista, ainda que eu acho que parece que o Caixinha tá certo mesmo, ainda que eu goste, acho que o Crespo é muito mais técnico. Adoraria ver o Crespo no Santos. Enfim, o Grêmio parece estar sendo mais esperto aí, indo atrás do técnico mais certo para esse momento. E aí, assim, se o Crespo for pro Grêmio, o Tite no mercado, de repente, pro ano que vem... Cara, eu acho que assim, olha, torcida. se tivesse em crise, eu acho que essa conversa tinha que estar existindo e tudo bem, a gente tá caminhando pro final do ano e vamos... Agora, a gente tem uma chance aí também de dobrar o ano com o mesmo técnico, que é um mesmo negócio que a gente... trabalho, né, cara? que é um negócio que a gente... Todo time precisa. Todo time precisa. E o Corinthians tem uma chance aí, depois de muitos anos, de virar o ano com o mesmo técnico e o mesmo elenco. Porque não vejo também um desmanche acontecendo Não vai no Corinthians. acontecer. Montou Pode o sair time um ou esse outro, ano, né? mas montou o time esse ano. Então, assim, o ideal seria aproveitar essa boa fase desse final de ano. Se Deus quiser, esses últimos 5 jogos vão ser bons também. Manter o mesmo grupo e começar o ano que vem para ver no que vai dar. Porque, realmente, se a gente começa o ano com esse espírito que a gente está agora, dá para ser um ano muito mais produtivo, um ano muito mais brigador e guerreador. Ó, o Rafael Duarte comentou aqui, nossa, o cara matou o time nas 2 semifinais, nos 4 jogos. Vocês concordam? Eu acho que ele errou contra o... E eu acho que Eu acho que ele tem seus altos e técnico vai baixos, errar. sim. Contra o Flamengo no primeiro jogo no Maracanã, ele também escalou um time muito fraco pra enfrentar o Flamengo ali, que vinha com aquela empolgação do Felipe Luiz. O Flamengo dominou o Corinthians. Mas assim, Concordo que ele também tem seus o objetivo momentos. do Ele Corinthians erra. não eram as Copas, mas já que chegou, ficou aquele... Sabe, a torcida ficou meio, putz, dava pra gente ter chegado, dava pra ter chegado na final, dava pra ganhar. E, cara, conhecer elenco também, né? Quanto mais tempo você tá, você Sim. sabe muito bem disso, Sim, quanto sim, mais sim. tempo você tá lá dirigindo o clube, o time, mais você começa a entender se essa final contra o Racing for daqui um ano, né? Semifinal contra o Racing for daqui um ano, com o mesmo time, com o Dias lá, o Ramon Dias lá, talvez ele tenha uma leitura de jogo já muito mais aprimorada do que ele tem também hoje. Assim, acho que tem que dar tempo pro cara. Lembrando sempre que não é só o Ramon, é o Emiliano, que eu gosto muito do Emiliano. Ele me parece ser um cara ali que tá fazendo um bom comando ali com o Corinthians. Então, assim, pra mim, no meu palpite, ficaríamos com o Ramon, tá? Como é o nome do camarada que comentou? Rafael Duarte. Rafael Duarte, eu entendo o que você tá falando. De fato, parece que eu vi os jogos dos mata-matas e o Ramon não foi bem. As mexidas foram tardias, foram ruins as mexidas. Mas eu convido a você, Rafael Duarte, a reassistir Grêmio e Corinthians na Copa do Brasil. Cara, o Corinthians passou nos pênaltis, né? Que o Hugo Souza brilhou, Sim. etc e tal. Couto Pereira. No Couto Pereira. Cara, aquele time do Corinthians fazia um esforço ecumênico para chegar num lateral no intermediário. Tipo assim, o time não tinha nada, rigorosamente nada, velho. Antes dos reforços, né? Não, até tinha alguns reforços ali, cara. Já tinha alguns reforços. O Garro entrou no segundo tempo e colocou uma bola na cabeça de não sei quem e tal. Já tinha alguns reforços. Tinha o Charles, tinha o Pedro Henrique, tinha, acho que o Alex Santana. E o Corinthians não jogava rigorosamente nada. Já era o Ramon. Então, assim, beleza. Ele foi culpado nas eliminações, mas ele virou refém do próprio sucesso. Porque ele fez o time jogar muito bem. O Corinthians tá jogando muita bola. E teve evolução no trabalho. É que você pegou, você tá Exato. falando de um jogo que o time não tinha nada, e depois de alguns exato. meses o time é outro. E era um time novo, né? Era um time novo. Ele ganhou um segundo... O Corinthians teve um segundo time no segundo semestre. Sim, Em exatamente. comparação ao primeiro. E não é o que time- chegou todo mundo de uma vez. Foi chegando meio que meio abaciada, né? E até lembraram aqui também sobre essas indicações do Ramon, que o Carijo veio pelo Ramon, Isso. o Martinez, né, Ótimo, né? que destruiu a seleção brasileira, inclusive, aí, no último jogo. Também muito bom. Jogou né? muito o E primeiro mal tempo. ou bem, cara, assim, o Corinthians caiu fora do Racing porque o Garro perdeu aquele gol imperdível. Sim. Porque se ele faz 2x0, Primeiro ele tempo acabou foi o muito jogo. bom. Aham. Acabou o jogo no cilindro. Então, assim, pô, o Ramon Dias tem culpa e tudo mais. Então, eu não gosto desse termo de refém do próprio sucesso, porque justifica um trabalho tétrico do Fernando Diniz no São Paulo com esse argumento. Mas, cara, o que ele tá fazendo no Corinthians, o Corinthians tá jogando bola, cara. Tá jogando bola. Isso. O Corinthians vai Fazia virar, tempo que não. virar no Barradão contra o Vitória não é trivial. Lá é um jogo chato pra qualquer time. Sim. E o Corinthians virou com autoridade. Então, assim, vitória contra o Palmeiras, do jeito que foi, contra o Flamengo, caiu fora do Flamengo do Felipe Luiz, que tá ajeitado, que veio a ser campeão. Então, assim, eu acho que o e me surpreendeu, tá? Eu acho o saldo do Ramon Dias muito mais positivo do que negativo.
E pra ficar em 2025, parece que parece que ele foi contratado pra ser o cara pra salvar o Corinthians, né? né? O planejamento é esse, cara, você vai vir pra salvar. Salvou, obrigado, um Isso. abraço, vamos trazer outro cara. Agora, se você tiver um bom nome na mão ali, ok, você pode partir pra isso. Mas se Agora- você não tiver, pô, pensa duas vezes antes de mandar ele embora. Eu acho que o Tite hoje, no mercado, com a poeira mais baixa, se o Ramon sair e o presidente chegar lá, o Augusto, Tite, vem pra cá, vamos fazer um planejamento e tal. Eu acho que ele aceitaria, cara. Eu Opa. acho que ele aceitaria. Rodolfo matou a pau, velho. Tem uma sombra em Ele cima, aceitaria. uma nuvem em cima Tem uma do... coisa, gente, vamos lembrar que Mas o ele ia Vasco ser- fez a ele- mesma coisa com o Ramon e o Ramon não começou bem o ano no Vasco. Existia uma, E caiu. uma oportunidade, uma possibilidade, depois dele salvar o Vasco do rebaixamento, de fazer um trabalho mais ambicioso pro ano seguinte, esse trabalho não aconteceu. Pode ser que ele funcione muito mais com as bombas e rojões explodindo em volta dele do que realmente começando o trabalho. Pode ser mesmo, viu? Pode ser. E Então, é difícil assim, dizer, bombeiro, é né? difícil dizer. Tem técnicos que tem mais essa característica. Total. O Dorival era esse cara até virar a chave, né? O Gabriel Martins mandou um superchat aqui. Permanência do Ramon é necessária. Não se trata da melhor. Na situação de atuação do Timão, o necessário deve ser o foco ao invés do melhor. Uhum. Não, pode falar. Por favor, por favor. Não, que eu vi uma conversa aí muito legal, né, ao meu ver, é que parece que o Corinthians vai trazer, ou convidou o técnico da Holanda Eu vi. pra vir assistir um jogo aqui na arena e ver o Depay ali performando pra fazer meio que um lobby pra que o Depay volte pra seleção É holandesa. o assim. Ronald Koeman. É o Coman ainda? Ah, ex-Barça? Eu acho É o que Coman é ainda. É ele. E também pra mostrar um pouco do futebol brasileiro e tal, fico imaginando o Coman, que deve estar numas de tipo assim, pô, o Depay foi jogar lá no futebol brasileiro, não sei o quê, né? Sabe como é que eles são? Eles Cara, muitas vezes enxergam o futebol brasileiro de uma Pode maneira parecer meio... loucura da minha parte como rival do Corinthians, assim, falando como torcedor, mas eu senti uma atmosfera muito diferente depois que esse cara chegou no Corinthians. Aham. Parece que trouxe uma agenda positiva pro clube, um negócio de, ih, caramba, olha, a gente chama a atenção do mundo ainda, o Depay tá jogando aqui, e acho que deu uma confiança a mais pro time, pros jogadores, assim. Você sente os caras muito mais Eu acho que entrosados. Ele parece que chegou e trouxe uma confiança mesmo pro elenco. Você vê ele na quebrada lá com os caras. Você vê que semana cara passada carismático. a gente falou sobre ele, né? Sim. E no dia seguinte No ele dia colou na seguinte. quebrada, né? Foi Tava muito lá, bom. mano, Viralizou comendo. muito e bombou, né? Pagou a conta de geral. Geral, lá, mano. Mano, É. falou, Parou mano, a sabe o que parada. vocês quiserem aí, Abriu que o bar. é tudo meu. Não, inacreditável. Cara, muito foda, Não, mano. e aí, Muito assim, foda. Muito foda. E assim, legal demais. A estética dele é muito quebrada de São Paulo. Você não diria que Sim. esse cara nasceu na Não, Holanda, cara. A Holanda é um puta país de branquelo, assim. Tudo bem. É que teve muita colonização e tudo mais, né? Ele é fruto dessa Mas assim, ele é fruto disso. Mas me parece muito um cara. Ele tem a alma brasileira, assim, né? E de um jeito até mais humildão do que jogadores que são são da brasileiros. quebrada e não vão pra quebrada. Ah. Deixam a quebrada e nunca mais voltam. Mas vou te fazer uma observação aí. O gringo, ele olha pra quebrada brasileira de uma maneira glamourizada. É verdade. Porque os clipes são gravados. O Snoop Dogg vem lá de fora pra gravar o clipe lá na quebrada do Rio de Janeiro, na comunidade. Tem razão. A Anitta popularizou O isso. Michael Jackson Isso, Pelourinho, pô. Isso. O brasileiro, como ele cresceu naquela quebrada, quando ele ganha o seu dinheiro e Ele quer vazar. ele quer vazar. Porque eu fiquei pensando nisso também. Porque tava todo mundo falando, pô, olha lá, o Depay vai e os caras que são de lá não vão, não reconhecem. É verdade também, mas também tem um pouco esse ponto de vista, assim, porque o Depay também foi lá pra fazer as fotos loucas e o Nego Drama Interessante. tocando de fundo. Interessante. Entende o que eu quero dizer? Assim, Lógico, é um fetiche quase. isso, porque Perfeito. pra quem tá lá fora, pros jogadores lá de fora verem essas fotos do Depay ali, né? Caralho, Uma louco. coisa é visitar Mano, a tem quebrada. tour na Rocinha, já viu? Tem tour na tem- Rocinha. Vidigal, Tem caralho. Vidigal. Tem o Parque dos Dinossauros, a galera, o caminhão, os inclusive. gringos assim. chegam e vão lá com... Nossa, vim conhecer a E favela. uma coisa é você fazer um programa na quebrada, outra coisa é você, muitas vezes você visitar um lugar que foi na tua cabeça é um momento que você comeu pão que já amassou na vida, e aí você chegar lá e de repente lidar
com uma fase da sua vida que você não quer, não sei, eu tô tentando... Eu também, assim, tô pensando tentando- alto, tô né? Pensando, Mas ao mesmo Mas, tempo, ah, o Depay pode ser humildão também. Isso que eu ia falar, falar, mano, eu quero também, ir lá acho, porque também, é Corinthians, tá também, ligado? É. Vou lá conhecer Foi fazer a o cabelo, galera. foi fazer o cabelo lá. Foda-se, talvez ele nem tenha pensado nisso. É. Vou me popularizar como o humildão do Brasil. Mas a questão é, o fato é Também que não ele acho que ele fez enquanto, assim, a figura dele no vestiário, o jeito que ele bateu no jogador e tudo mais, assim... Acho que isso trouxe confiança. Claro, ele fez aquele golaço que foi super importante Do Atlético contra o Paranaense. Atlético, que abriu o caminho pro Corinthians golear. E fez o do mais. Vitória também. O gol da vitória. Mas, assim, as atuações... Não é que a gente tá falando de um cracaço que mudou o futebol brasileiro, tipo o Luiz Soares, que chegou aqui e deitou o que a gente espera, sei lá, que o Neymar seja, se voltar. Não é, a gente não tá falando disso. O Soares foi muito gigante, né? O Nossa, que ele muito fez, eu acho que gigante. nenhum gringo eu vi fazer. Não, também não vi fazer, mas acho que ninguém estava preparado pro magnetismo do Depay, cara. Ninguém imaginava que ele era um tremendo gente fina. Ele era boa gente. É. Porque, cara, Profissional. europeu, chegar aqui, jogou no Barça, jogou Copa do Mundo, podia falar, puta... Fato. Tem uma panca meio gangster. Cara, mas assim, assim, cara, né? mas E tinha ninguém tudo podia pra vir imaginar sacanear. que ele viraria esse cara tão carismático. E como o futebol, como eu falei no início do programa, é uma ciência inexata. Porque isso. se o Corinthians pega um 9 melhor, mas que não tem essa coisa de aglutinação com a comunidade corintiana e tudo mais, ó, se fudeu. O Corinthians ia tomar. O Corinthians não ia estar onde está agora. É. E é por isso. Ó, pegou o cara com a personalidade dele, mobilizou todo mundo ao redor. Trouxe o gringo certo, digamos assim, Trouxe- né? trouxe o Acertou. reforço certo. E eu acho que só que eu acho que em nenhum momento na reunião lá eles falaram, ó. Não. E ele tem uma coisa que o marketing. É tipo o Abel Zero. Ferreira no Foi uma Palmeiras, sorte. irmão. É um tiro no Exatamente. escuro, é tipo Pau. batalha naval, tá ligado? Atingir submarino o ali. submarino na cabeça. Exato. Perfeito, cara. Entendeu? Perfeito. Ninguém Então, imaginou. coisa de Corinthians também, Coisa né? do Corinthians. Que... E só uma coisa que o João Castro tá falando aqui, corintiano, não posso falar por todos os corintianos, mas entre Ramon e Tite, eu fico com o Ramon, sinceramente. E aí eu acho que revela um sintoma. O Tite vai ter, se ele voltar pro Corinthians, ele vai ter que ser uma coisa que ele nunca foi. Populista. Ele nunca foi populista. Ah, no Corinthians ele foi, pô. Ah, não? aquela vez do tipo, o que vocês sentem, eu sinto também. Mas depois, isso foi em 2011, 12, contra o Santos. Foi. Depois que ele virou E fodão, outra, ele chegando no Corinthians, substituindo um trabalho que boa parte da Corinthians tem, da torcida tem aprovação, e ele tendo que ser melhor que isso, vindo de um trabalho cretino no Flamengo, Sim. seria colocar a popularidade dele no único time que ele tem uma Exato. baita popularidade em risco. de É duas isso. uma. De duas Seria uma, ou vai assim, dar muito errado, ou vai dar muito certo. Entendeu? mas pra ele, All-in. pra Arranhar a ele história dele. Mas pra ele conquistar a simpatia e o amor dos corintianos, ele vai ter que voltar a ser o que ele era em 2011, não em 2015, quando ele saiu. Quando ele falava externos desequilibrantes, depois daquele media training insuportável na seleção brasileira de 6 anos de trabalho insuportáveis, no Flamengo agora. Ele vai ter que ser uma coisa que ele deixou de ser, que é esse cara que tem a linguagem do torcedor. Porque ele machucou. Você acha que ele já foi? E ele vai ter que ser sincero e vai ter que responder porque ele disse aquela frase no Flow lá, que ele falou, não, podem me cobrar, eu não vou. trabalho Mas em isso outro ele- clube mas no isso ele sai na Brasil, tangente. etc. Por que que ele não treinou, não estreou pelo Flamengo contra o Corinthians em Itaquera e preferiu estrear no Maracanã, se ele já estava contratado? Enfim, ele vai ter que responder algumas coisinhas e a Vai. torcida do Corinthians a gente sabe Não. que não esquece. E respostas binárias, cara. Não vai dar pra ele lucubrar, devagar, falar da veia. Vai ter que falar, mano, por que você não aceitou a gente? Você falou que não ia treinar um time e treinou. Por que por que não foi a gente? A gente não era interessante contra o Flamengo porque a gente não tinha dinheiro. Exato. Então, assim, se ele quiser, não é, voltei porque eu conquistei o Mundial, Libertadores. Não, vai ter que voltar e colocar à prova o seu amor pelo Corinthians e pelo corintiano, que são coisas diferentes. E colocar à prova o próprio legado que ele Eu- tem. eu sou Que é o único Sim. time no Brasil que ele tem esses títulos. Sim. E aí ele pode voltar a fazer um trabalho merda e ser arranhado. Perfeito. E aí no futuro vão falar, e o Tite? Pô, o Tite foi foda lá. Mas o trabalho dele, Já o era. segundo, nossa senhora. Pode O acontecer isso. terceiro, né? Mas que É o dos últimos anos aí é o elenco que mais. Que ele poderia abraçar de uma maneira mais tranquila. Ou seja, é o melhor elenco aí dos últimos anos. Eu vejo muito o Tite chegando no Corinthians, pegando o Depay, já fazendo toda aquela coisa dele de técnico de seleção, de técnico de grandes times, de grandes vitórias e não sei o quê. Ele vai pegar Depay, Uri Alberto, Garro, vai fazer meio uma seleção sul-americana, sabe? Nesse sentido. Agora sim, gente. Ele ia adorar. Ele vai querer. Se esse convite chegar, ele vai Eu querer. acho que se o Ramon sair, ele tem que ser o nome, cara. Primeiro nome da Eu lista. discordo completamente. Inclusive, assim, na minha, se eu sou diretor do Corinthians, tá? Eu estaria com a cabeça pra manter o Ramon. Mas se eu tenho um cara se eu consigo
trazer um cara. Eu até penso, se eu mando o Ramon embora, que é o Luiz Castro. Se eu tenho a possibilidade de trazer o Luiz Castro é mais técnico que o Tite, ele é mais técnico que o Ramon, ele é muito mais técnico que todos esses caras. É um técnico de primeira prateleira, inclusive em território europeu. Então, assim, é um cara que chegaria e mudaria o Corinthians de patamar, na minha visão. Em termos de que esse cara entende de futebol e mais. É um cara que consegue blindar o vestiário, é um cara que saberia o que é o Corinthians, etc. Então, assim, se o Corinthians tiver a possibilidade de trazer o Luiz Castro, pra mim, na minha cabeça, eu como diretor, eu iria atrás disso. Não tendo essa possibilidade, eu manteria o Ramon. O Tite seria, assim, uma terceira possibilidade. E digo mais, eu iria até pensar em outros técnicos de fora do país. O trabalho do Tite no Flamengo, gente... Tudo bem, a gente sabe que a realidade do Flamengo é outra, a expectativa é outra. Ninguém dá certo lá, né? Desde o Jorge Jesus. E não é só isso, assim, o Tite não tem muito a ver com o Flamengo no jeito dele de pensar futebol, né? Sim. É que o Tite é o nosso Jorge Jesus, né? Exatamente, velho. Entendeu? Meio que isso, né? O valor de mercado do Tite Porque o esse cara último deu o ano título. foi tipo que nem o Blu-ray, né? O Blu-ray surgiu, cara. Mas assim, Puta novidade. Um ano depois era a foto do Blu-ray. Volta DVD. Volta DVD. Volta VHS. Ninguém queria saber do Blu-ray. O Tite é o Blu-ray, velho. O Tite é o Blu-ray. Esse é o corte. O Tite é o Blu-ray. Entenda. E aí tem no DVD, genial. aquele símbolo de DVD, assim, exato. batendo na telinha. A carinha dele, assim, né? mas, cara, assim, eu fico pensando, assim, o quanto esse cara... Porque a gente tá falando, ele é o Jorge Jesus do Corinthians. Beleza, só que assim, eu nunca vi essa comoção como o flamenguista tem com o Jorge Jesus. Ok. É uma comoção diferente. E outra, a gente tá falando, o Jorge Jesus, beleza, você pode falar do trabalho dele no Benfica, que não foi lá essas coisas, etc e tal, embora tenha classificado o time, tenha ido longe na Champions, uma das melhores campanhas da história do Benfica foi com ele, etc e tal. Aí, porra, no Al Hilal ele vai pra lá e faz um trabalho, ele passou pela Turquia, né, ele foi no Fener, foi vice-campeão atrás do Galatasaray, e a gente vê hoje o Fener na mão do Mourinho como tá uma merda. Tá pior. O Mourinho detonando o futebol turco. Tá pior do que tava com o Jorge Jesus. Incendiário. Aí ele vai pro Al Hilal livre dos ecos. Assim, mas assim, desde que ele saiu do Flamengo, só treinou clube. O Tite ficou 6 anos numa seleção brasileira. E assim, Você acha que depois isso da seleção afeta? brasileira, eu acho que afeta. Afeta o trabalho dele. Perde o afeta ritmo. o Perde o ritmo ritmo dele. do dia a dia. O Tite foi irreconhecível. Sabe por que eu falo que o Tite foi irreconhecível? Porque ainda que o estilo dele não agradasse o flamenguista, se ele tivesse mantido preceitos técnicos e táticos que o fizeram ter sucesso no Corinthians e na seleção, eu acho que ele teria sobrevivido. Por exemplo, a solidez defensiva. Você via isso na seleção, tanto que depois que ele vai embora, a gente nunca mais conseguiu essa mesma solidez. Você via isso no Corinthians e no Flamengo não se viu isso em momento nenhum. Mas se viu no comecinho ali, que o Flamengo chegou até a ser líder do campeonato umas 5, 6, 7 rodadas, se eu não me engano. Mas em Ali 2024 a gente não viu. na né? metade do ano ali, pô. O Flamengo foi líder do campeonato mas até o Botafogo eu assumir e lembro- não largar mais. Então, eu lembro que o Flamengo ficou acho que uns 10, 15 jogos sem tomar gol, mas Foi. muitos jogos do Campeonato Carioca. É. Muitos jogos Alguns do do Campeonato brasileiro Carioca. também no comecinho ali até a 10ª E aí, rodada. assim, depois que começou o jogo à Vera, quarta e domingo, defensivamente o time Teve muitos sucumbiu. desfalques também. Claro, teve desfalques que são importantes, assim, mas defensivamente o Tite sempre foi, assim, uma potência. E, assim, ele não conseguiu ser isso. E aí eu fico pensando, o que é o Tite hoje? Pra mim é uma grande incógnita. É que Eu não pro consigo corintiano... imaginar o Tite como ele foi aquele dia, o melhor técnico brasileiro. Que ele foi. Não, Ele era o melhor 2016. técnico brasileiro Não, por era, muitos era, anos. era. Cara, eu lembro de 2016, a seleção com o Dunga vindo daquela Copa América nos Estados Unidos. Nossa. Cara, jogou um futebol assim, nojento, cara. O Tite assumiu, no primeiro jogo o Brasil ganhou. Acho Lá, contra o Equador. O Equador com o 2 a 0, Gabriel o Jesus Equador entrando com a invicto. novidade, o time diferente. Foi encavalando uma vitória atrás da outra, jogando muito bem o futebol, muito bonito. Ganhou do Uruguai de goleada no Uruguai. E ele Cara, era unanimidade, né? Ele era unanimidade. Fazia comercial, cara. O cara deu uma definhada. Sim. cara. Agora o princípio do contraditório. E ele não tinha o filho como auxiliar principal, né? nunca Não teve. tinha, Mas você viu né? aquele Kleber Andrade, né? Eu acho que Kleber Souza, sei lá, o nome do auxiliar. Era o Carille, inclusive, né? Agora vai Durante ser um tempo. técnico, Corinthians, né? eu vi. Não vai ser mais auxiliar, vai ser técnico. Eu acho que até pode ser bom. E só um princípio do contraditório, o Fábio Marangoni fala, sabe quando o Luiz Castro é mais treinador que o Tite? Nunca. E o Anderson Henrique fala, pelo amor de Deus, que tara é essa com o Luiz Castro? O maior título da carreira dele é o campeonato ucraniano. O Tite é muito mais treinador Eu que ele. concordo, eu acho mais treinador também. É, o Luiz Castro é vedete dessa mesa aqui, sim.
Eu respeito, mas é que eu vejo o Luiz Castro, taticamente, o que eu vi do Luiz O Castro... recorte dele foi pequeno no Botafogo. Eu acho o Luiz Castro um ótimo treinador. Eu não acho que foi treinador. pequeno, eu acho que a gente viu 1 ano e meio de Luiz Castro no Botafogo. No primeiro ano ele quase caiu. Não é quase caiu, ele fez um Brigou pra não campeonato... cair, pô. Em algum momento, mas depois ele arrumou Era um um time bem... E era um time... Aí tinha Júnior Santos, tinha Tiquinho. Já tinha uns caras aí que estão até hoje. O Tiquinho brigou pra não cair? Tava em 2022 no Botafogo. O primeiro Tava? ano da SAF tava. No segundo semestre, eu lembro que o Botafogo contrata Nossa, não lembrava um dele. time bem diferente. Júnior Santos, o próprio Tiquinho, outros jogadores também. O Botafogo muda o time e consegue escapar ali do rebaixamento. Cara, eu lembro que eu fui num jogo no Allianz contra o Botafogo. Time assustador do Botafogo. Tinha aquele 10 que jogava no São Paulo, um loirinho. Lucas Fernandes. Fernandes era o craque nossa, do eu gostava Botafogo dele, eu nesse gostava primeiro dele. Foi semestre. pra Portugal depois. E era o Luiz Castro já, o técnico, e ele, pressionado, o Textor bancou, falou, não, nosso trabalho esse ano é pra outro. O TF veio no nosso podcast e falou, 2022 era pra ficar na Série A. E ficou. E aí, 2023, montou um time mais forte. Ficou na E Série A. aquilo, é aquilo. E era pra ser campeão, né? Se ele não sai. É. Enfim, é isso.